Sejam bem-vindos ao último episódio de Glancast Estética Sem Filtros. Esse é o último episódio de 2025, tá, gente? Só pra deixar tudo ajustado aqui. Hoje a gente vai encerrar o ano falando aquilo que define a estética moderna: injetáveis, segurança e evolução. E eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa que fez parte do meu início na Hoff, uma doutora que eu admiro muito, que contribui aí muito para a formação de tantos profissionais no mercado. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Ai, obrigada. Para mim é uma honra também, é uma delícia estar fazendo parte aqui dessa sua jornada, né? Podcast que é muito legal para trazer muita informação, conteúdo aí para os profissionais, né? Direcionamento. Então, assim, tá. Para mim, assim, é uma honra, uma delícia. Estou muito Muito feliz pelo obrigada. convite. Muito Eu obrigada que por ter aceito. E a agradeço. doutora Adriana, ela vem de longe, viu? Ela veio de longe para fazer essa gravação comigo. E nós vamos começar o bloco 1 falando sobre a evolução dos injetáveis. Como tudo evoluiu, né, doutora? Pois é. Na sua visão, doutora, qual foi a maior evolução aí nos injetáveis nesse ano de 2025? Olha, enfim, esse mercado, ele, na verdade, é N fatores que envolvem esse processo da construção ali da harmonização verdadeira, vamos dizer assim, né? Então, o que eu vi hoje, nesse ano, vamos dizer assim, que é algo que realmente veio para fazer um diferencial, para agregar, né, ali na associação dos nossos protocolos, dos nossos tratamentos, para entregar resultados mais harmônicos, efetivos, né? Seria os exossomas. Então, eu acho que é uma proposta bem interessante, algo novo que está chegando para o nosso mercado e que, assim, é aquela coisa da gente entregar resultados com a maior naturalidade possível. E tratamentos, Sim, né? que é de Porque dentro para fora, de que é o dentro para fora. principal, né? Então, eu falo que sempre na estética avançada, na saúde estética, enfim, né? Não existe milagre. É Então, é verdade. todo um passo a passo, né? Não, essa proposta de entregar resultados muito rápidos, imediatos, não funciona. Não funciona porque entrega aquele resultado, né, imediato na hora, mas depois não vai tratar. A pessoa vai continuar envelhecendo, né? E fora os exageros, e fora também que Isso. você pode prejudicar o processo do envelhecimento do seu paciente, né? Através dos excessos, você pode aumentar a flacidez, o Com derretimento. certeza. Então, assim, saber identificar a causa é fundamental para você montar um bom planejamento para entregar resultados mais naturais possíveis. Exatamente. E isso é muito bom, né? A gente vê que as pessoas estão buscando resultados mais naturais ultimamente. Porque teve uma época que ninguém queria nada natural, né? As Pois pessoas é, queriam mesmo o exagero. exagero. E esse foi um ano que entrou aí que a busca maior são de resultados naturais. Sim, sim, dentro de uma harmonia, algo que não destoe tanto do que a pessoa é, né? Exatamente. Então, aquela época, né, da fabricação de grandes harmonizações, grandes transformações, né? Ainda bem que está caindo por terra. Já passou. Já isso, é muito pouco ainda os profissionais que insistem nesse tipo de entrega de resultado, que não é nem um pouco interessante, né? Exatamente. Aquela coisa de fabricar, de todo mundo ficar com o mesmo perfil, os mesmos traços. Gente, o belo é ser diferente, Diferente. não é ser igual. Exatamente. Né? Então, a Exatamente. gente acredita que agora o conceito, o olhar, até dos profissionais mesmo, está mudando. E os pacientes estão exigindo isso, né? A Sim. naturalidade. Sim, por conta de ver muitos processos aí na Sim. internet, né, muita gente exagerada, e aí tem muitas pessoas que ficam com medo. Sim, Tá. sim, até afastou os pacientes, na verdade, né, Exatamente, do exatamente. consultório. Doutora, quais técnicas ganharam força e vieram para ficar? Então, né, as técnicas que a gente tem hoje seria a associação do exossoma e eu falo que, assim, um que não pode faltar em consultório seria bioestímulos. Bioestimuladores de Tudo que colágeno. bioestimula é fundamental nesse processo de Exatamente. regeneração, né, de entrega de resultados ali mais efetivos, né, que de fato entrega para o seu paciente o que ele deseja mesmo.
Sim, né? tratamento, melhora da pele, na Isso, qualidade da pele. isso mesmo. Certo, muito bom. Em relação à estética regenerativa, o Exossomos esse ano ele Ele ganhou entra, nome, né? ele Ele tá entra bem forte. forte. Você acha que o ano que vem ele vai ficar ou vai chegar mais coisas? Eu acredito que tem ainda mais novidades, mais tecnologias para chegar, Porque a porque o estética nosso, avança muito, né? o nosso universo da estética ele é gigantesco, então sempre vai se atualizando. Por isso que é importante os profissionais buscarem atualização. E tecnologias Com também, né, doutora? certeza, com certeza. Muito bom. Existe alguma técnica que você acredita que ficou ultrapassada e deveria ficar em 2025? Ah, eu acho que tem algumas técnicas, né? Mas eu acho que o que mais, assim, a gente ainda observa alguns profissionais que insistem em trabalhar dessa forma, né? É a questão do preenchimento de olheira. Preenchimento de olheiras. Tá Gente, ficando. Tem uns resultados bem feios, né, doutora? é, Preenchimento de olheiras. é o que eu falo, né? E isso eu já falo há anos, na verdade, né? Que essa questão de preencher olheira com usar ácido hialurônico não é a melhor indicação. Você não está Exatamente. tratando o problema. Você Na tá escondendo. Você está escondendo e você está agravando, né? Porque o Exatamente. ideal é você ir para bioestimulações e não preencher, porque isso vai acabar só ocupando espaço e estirando tecido. Então, quando Exatamente. E sai aí vai esse. deixar mais flácido depois. Isso mesmo, gerar bolsas, né? Sim. Enfim, um É, o monte que eu de vejo muito são bolsas. Eu pego resultados. pacientes hoje lá no consultório com 3, 4 anos que preencheu, que ficou ainda com a bolsa na região, e aí Sim, a gente tem que fazer a retirada do produto. E quando a gente faz a retirada, aí aí fica vem a tragédia. flacidez. A flacidez, a pele toda craquelada. Sim, Aí fica muito mais difícil da gente tratar, né, com doutora? certeza, com certeza. Doutora, você acha que esse ano consolidou de vez a busca por resultados naturais, então? E eu acredito que sim, que essa é a tendência do nosso mercado aí da saúde. Realmente agora a gente entrou no universo da saúde estética, né? Então, aquele conceito de só estética, só entregar, eu falo que o O superficial não superficial é interessante, não é não é interessante. interessante. Então, está muito forte essa tendência, por isso que os profissionais têm que se preocupar em se atualizar para entender tudo que envolve o processo do envelhecimento, É né? Então, é muito. importantíssimo, porque através do reconhecimento, da identificação do que envolve esse processo do envelhecer, que você vai conseguir montar um planejamento individualizado com realmente com o que a gente está observando ali das necessidades do nosso paciente. E aí, com Exatamente. isso, você entrega o mais natural possível. E lidando também com as expectativas de paciente, né? É, então, aí é uma questão, porque quando a gente fala em tratamento, é a longo prazo. Sim, não tem Tratamento, milagre. exatamente. É igual a gente fala, né? Paciente precisa ter paciência. E é exatamente isso que um tratamento entrega. O paciente precisa Sim, ter paciência pro processo do tratamento, isso que pode mesmo. demorar, e dependendo do tipo de flacidez, né? Do tipo de pele, Como está a muito evolução. tempo e requerer muitas sessões. Uhum. Então, isso tudo é bom a gente já deixar tudo alinhado com o paciente, Sim, né, sim, é doutora? Quando importantíssimo. a pele, conforme a gente vai envelhecendo, vai, dependendo da idade do paciente, vai ficando cada vez mais difícil pra gente tratar, Sim. né? Quanto mais ele demora para buscar tratamento, pior é. Doutora, eu já ouvi pacientes falando assim: ah, eu não vou fazer nada agora, não, eu vou esperar minha pele envelhecer mais pra poder fazer. Pacientes já, assim, 50 a mais. Aham. Aí eu falo, meu Deus, não Que faz triste. isso, porque você vai deixar cair tudo pra depois você cuidar, sendo que você já pode Então, fazer uma prevenção, sim, claramente, sim. né? Então, essa parte da prevenção eu É acho que é muito legal. fundamental, é As fundamental. pessoas começarem a buscar, né? Que Porque é o vale que a pena. traz a naturalidade, né? A prevenção Exatamente. faz parte do processo natural ali. Então, é você envelhecer, mas com uma qualidade melhor, né? Retardar um pouco esse processo ali da queda, da pitose, do Que vai derretimento, acontecer que com todos vai. nós, né? Então, Sim, não tem como fugir, né? Tem como a gente melhorar esse melhorar. processo, mas não tem como fugir do Não tem envelhecimento, como. né? É bom, né? Envelhecer é muito bom. Com certeza, faz parte da Faz vida, parte né? da Da sua vida. história, da Só sua que envelhecer de construção uma forma, né, saudável harmônica, isso e mesmo, harmônica, com né, doutora? certeza. Eu sinto que 2025 ele trouxe mais consciência, esse Sim, menos exagero, né? sim, É. sim, muito E forte. espero que 2026 continue sendo assim. Sim, esse autocuidado, né? Fundamental. E eu vejo que quanto mais passa os anos, a gente vê que as pacientes jovens,
estão começando a cuidar. Uhum. Porque muito se fala nas redes sociais sobre isso, né? Sobre o Sim. autocuidado, sobre a prevenção. Sim. Então, quando você começa a cuidar da pele, começa a tratar a pele a partir aí de 25, 30 anos, Perfeito. você vai chegar lá nos seus 50, 60 anos Uma com... carinha mais de nova, jovem, Exatamente. né? Enfim. Né? Vamos para o bloco 2, erros que não podem entrar em 2026. Esse bloco é forte, educativo e rende cortes virais. Vamos às perguntas, doutora. Qual foi o erro que você viu mais os profissionais cometendo aí ao longo de 2025? Então, né, a gente ainda observa a questão da indicação de tratamentos um pouco equivocados por falta de conhecimento de estruturas, né? Então, assim, você entender qual plano você deve, na verdade, você entender aonde está iniciando o processo do envelhecimento é fundamental para você conseguir desenvolver um protocolo. É o primeiro passo, É o né? primeiro passo, porque senão você fica atirando para todo lado e aí você vai para os excessos e exageros. E aí você acaba frustrando o paciente e se frustrando, né? Porque você Com fala, ué, mas por que o meu tratamento não deu certo? Uhum. Então... Ou porque foi para o excesso, né? Então, você entender das estruturas que compõem ali esse processo é fundamental para você trazer resultados mais assertivos, né? E entender planos aonde você tem que estar trabalhando, né? Se de repente a minha paciente, ela está num processo já de envelhecimento onde já tem reabsorção óssea, que aí eu sei que são tratamentos que eu tenho que pensar em projeção, né? Ir lá no profundo. Ou se não, de repente são perda mesmo dos coxins, ali o derretimento e também a perda da gordura superficial. Então, são desenhos. Então, tudo isso eu tenho que pensar para evitar também de você não travar expressões e piorar o derretimento por conta do peso. Exatamente. Então, tudo isso a gente tem que observar nesse processo. E isso eu vejo ainda algumas falhas, A vamos falha, dizer. então, quer dizer que está começando no processo da avaliação, inicial, né? Então, porque na hora da avaliação, quando você está falando com o seu paciente, que você vai fazer um planejamento para ele, se você faz um planejamento errado, pode ser que acabe dando tudo errado. Sim, né? sim. Você acaba agravando o problema, na verdade, né? E não melhorando um resultado, porque você não identificou causa de problema, você foi no sintoma, né? Então, você acha que isso está sendo aí uma questão de erro aí que está acontecendo? Ainda assim, ainda tem alguns profissionais que ainda fica na dúvida na hora justamente da avaliação de como identificar o problema de fato. Fica um pouco perdido. E na associação de tratamentos, como que eu posso associar, o que eu posso ali para potencializar resultado. Então, ainda tem alguns profissionais que ainda estão meio que perdidos Isso nesse sentido. Seria mais falta de estudos, né? De aprofundar em conhecimento e a vivência clínica. Exatamente. E conhecimento anatômico é muito importante, Nossa, né, doutora? É muito, muito. Mas como entra também a questão do estudo da anatomia, mas entra muito o ponto importante que são as variações anatômicas, que são enormes. Porque às vezes o profissional acha que aquilo ali, é aquele planejamento ali, aquela estrutura é para todo mundo. Então, a artéria tá passando em tal lugar, no profundo, e tem muitas variações anatômicas, né? Muito. A gente precisa ficar muito ligado. Por isso que a gente vê ainda alguns tratamentos que a gente vê, infelizmente até em rede social, que eu acho que tem que tomar muito cuidado com o que você posta, porque tem muita gente assistindo. E pesa. E é complicado, porque às vezes você pega profissional que vê, né, a apresentação, esses vídeos... E quer fazer igual. E quer fazer igual sem ter nenhuma base, achando que é simples e tranquilo, porque até alguns profissionais fazem questão de colocar como se fosse algo tranquilo se você entende do plano onde você está trabalhando, e não é assim. E não é assim, eu já vi isso. Então, a gente está vendo o quê? Preenchimento de glabela, só Jesus Preenchimento de glabela. Gente, é um coisa absurdo. Aí falam assim. Insistem. Aí falam assim: se você preenche dorso nasal, você pode preencher glabela. Então, né? O que você acha disso? Não é bem assim. Muito complicado. Então, assim, essa questão da rinomodelação, onde o pessoal vai lá e preenche o radix, né? Que é bem essa areazinha ali, muito né? perigoso, se você não entender de anatomia. Nossa, assim como você pode trazer uma amaurose na glabela, você também pode. Dorso aqui nasal. no radix, com certeza. Tem que entender muito das estruturas. Assim, é complicado. O profissional que está começando
vai com mais calma, sabe? É isso que eu também tô percebendo, sabe? Como a gente dá aula, né, doutora? Que a doutora também, ela tem um instituto, ela também dá aula, inclusive dá aulas em outros estados, né, Sim, doutora? sim, Super sim. famosa aí na parte da Hoff. E assim, você anda vendo isso? Profissional que já começa Vai com com aquela tudo. sede, E né? eu falo que assim, quando Não é você tem assim. medo, você tem limitação, porque Sim. precisa nessa área, né? O medo controlado, ele é importante porque ele te traz cautela. Exatamente. Agora, quando você não tem medo nenhum, você é sem freio total, aí é que mora o perigo. E eu tô vendo muito isso acontecer. Muito Então, profissional, assim, avançando muito rápido. Claro que a gente quer ver nossos alunos sim, e ver os outros evoluindo. profissionais evoluindo, Com né? certeza, mas com Com segurança, né? Com segurança, consciência, exatamente. porque você está lidando com um ser humano ali, né? Querendo ou não, é saúde estética, então você Saúde tem que estética. olhar o todo, né? Não ficar só ali, né? Naquele foco principal de aquela gana de, ah, não, mas eu quero apagar essa marca da minha paciente do bravo dela, né? Então você tem esse desejo de trazer resultados ali já Sim. mais É muito imediatos. satisfatório pra gente, né? Muito, Entregar, nossa, deixar o paciente feliz. demais. Nossa, Mas a gente demais. precisa Mas ter, né, limites. ser consciente que é uma construção, é aos poucos que a gente vai trabalhando isso, vai entregando esses resultados para o nosso paciente. Não é do dia para a noite, né? Então, você saber associar é fundamental. Você saber brecar o seu paciente é fundamental. Porque tem paciente também que, se você deixar, Ele vai indo, quando vai ver, já tá Tá. totalmente distorcido. Sim. E depois pode até ser um problema pra você e pra ele também, Com logicamente. certeza. Então, quem tem que fazer isso realmente é o É o profissional, que tem que profissional. educar. É ele que o tem paciente. conhecimento, né? Com Então, cabe certeza. a ele brecar, frear o seu paciente. Falar, não, agora nesse momento, né? A gente já chegou num limite entre o belo e o esquisito. Esquisito. Então, Exato, assim, não vou ultrapassar essa superficial. barreira. Por mais que, gente, dinheiro é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Com Ninguém certeza. É uma ali- consequência. É uma consequência. Exatamente. Mas assim, você ficar só refém dele não, Não vale, vale a pena. A melhor gente, coisa não do mundo, eu vale. digo por mim, é você deitar no seu Nossa, travesseiro, não tem preço. sabe? Dormir Não tem tranquilamente, sem preocupações, sabendo o que você está fazendo ali. Um trabalho de formiguinha, um trabalho que é um processo, né? Sim. Que por mais que a pessoa fale, ai, não vi resultado. Quem nunca passou por isso? Qual Pois é. profissional nunca passou por um paciente chegando, ai, não vi resultado nenhum? Eu prefiro que a pessoa ela fale isso e eu Aham. coloque a consciência nela de que como é um tratamento, não vai ser construção. uma coisa imediata, do que a pessoa chegue em mim e fale, nossa, eu não gostei, eu quero tirar tudo. Pois é. E Né? pro Então, exagero. o menos é mais, né, doutora? Sempre, sempre. Na estética avançada, na saúde estética, o menos é mais. E essa comparação de redes sociais, que eu sempre falo aqui em todos os episódios, é cada vez maior. Eu vi que nesse ano de 2025 aumentou muito isso, Nossa, né? demais. E agora a gente tem a IA, que praticamente está Uhum. tomando o lugar de alguns profissionais, Sim, né? Não só na sim. área da estética, mas como em todas as áreas. E eu falo que eu já passei por isso, doutora, do paciente chegar em mim com o chat GPT aberto, que enviou uma foto pro chat GPT, pediu, Aham. veja o que eu preciso. Nossa. E o chat GPT passar tudo o que o paciente precisava Senhor e ele da só me glória. mostrar e falar, olha, eu quero Eu fazer quero tudo isso aqui. assim. Sim, então assim, pronto, o chat GPT ele já montou tudo o que eu preciso e você só vai fazer. Gente, é muita loucura isso. Então, assim, o negócio tá É avançado. assustador, é Tá. assustador. E cada vez vai piorar. Vai. Por isso que é importante o posicionamento do profissional, né? Ele saber se posicionar. O paciente, ele chegar ali no seu consultório e falar, olha, eu quero assim, desse jeito. Opa, calma lá. Eu vou avaliar. Eu vou decidir qual caminho, se realmente comporta, se respeita as suas características individuais e vou fazer um trabalho em cima disso. Então, assim, não é bem por aí. É igual quando o paciente chega assim, gente, isso acontece muito. E fala assim, quero colocar fios. E puxa o rosto, assim, como se os fios dessem esse milagre. efeito. Senhor da glória. E aí a gente fica daquele. Porque, gente, se eu pudesse, de verdade, Esse poder, ter né? esse poder de colocar um fiozinho no seu rosto e puxar tudo, meu Deus, Super que maravilha, queria. faria até em mim. Super querida. Eu seria a primeira. Sensacional. Mas, infelizmente, a Não gente tem não esse tem, não poder. tá ao nosso alcance, né, Não fazer isso. Tem. E eu sempre bato nessa mesma tecla, doutora, de falar, gente, vamos ter paciência, não é assim que Uhum. funciona. Com É certeza. devagar, né, doutora? Com certeza. E aí vem a rede social, né, pessoal? Que chega lá, coloca um fiozinho, né? O fiozinho especulado de tração. E aí já apresenta o quê? A foto Imediato. imediata.
né? Eu quero ver Imediato. o depois disso. Será que se manteve isso? E é óbvio que não. Ainda mais em rosto pesado, né, doutora? Entendeu? E aí o paciente ele vem cobrar de quem? De quem prometeu. Dos profissionais, De né? Ele quem quer esse prometeu. resultado. Ele já vem com essa ilusão que está sendo vendida. Exatamente. E aí cabe ao profissional colocar ele de volta para a terra, né? Para casinha. Uhum. Porque não dá, gente. Não Não é tem assim. ainda nada que faça esse milagre, a não ser que você vai para um lift Até o cirúrgico. lift cirúrgico, também tem doutora, sua os limitação. profissionais, os médicos fazem, logicamente. Agora tem aqueles mini Sim, lifts, né? Que tem dependendo do o grau tip de line, flacidez, enfim, tem tudo é isso. mais indicado. Eu já cansei de indicar paciente, dependendo da conversa que eu tenho da paciente. A se paciente, expectativa, né? isso. Se a paciente chega, não, porque eu quero rápido, que tem aquela, né, tá aquela ansiedade. Eu nem falo pra fazer Aham, tratamento. Eu já é falo, bem olha, vai isso. lá e faz um lift cirúrgico. Sim, Tem vários liftings hoje no mercado com médico, logicamente. sim. E aí, depois, o próprio médico fala: você vai ter que continuar o tratamento Manutenção. com bioestimuladores. Fazer Ou seja, não manutenção. é simplesmente ir lá fazer um lift facial, achar que seu rosto vai ficar aquilo, que você vai continuar envelhecendo. Pois é. E aí você vai ter que tratar essa pele. É como se você tivesse voltado alguns anos Sim. e opa, vamos fazer agora, começar agora o Direito. tratamento preventivo. Exatamente. Vamos fazer o passo a passo direito. Direito. Né? A lição de casa. Exatamente. É bem e é isso. bem isso. Então, assim, eu vou fazer um lift e vou resolver todos os meus problemas. Gente, Não. eu tô aqui pra falar a verdade. Infelizmente, não vai. Não Pois vai. Né? E a doutora tá aqui pra confirmar. É bem- Anos de experiência é aí na bem ROF, isso, é na bem isso. estética. Então, assim, tudo é um trabalho conjunto, né? Então, é o que você falou, os médicos, eles já trazem essa consciência para o próprio paciente de que o pós dele não é que, fez o lift, nunca mais vai fazer nada, tá tudo perfeito, vai durar. Não tem milagre, não existe esse milagre, Exato. né? Então, trazer a consciência da manutenção, de estar sempre fazendo, nutrindo essa pele, bioestimulando essa pele, para ela prolongar esse resultado. Então, é isso. É isso aí, né? é isso mesmo. Você acredita que a pressa continua sendo, então, a maior inimiga dos injetáveis? Com certeza, né? Ela acaba te entregando resultados indesejáveis, né? Os excessos, enfim, até o pessoal usou a frase demonização, né? Isso, demonização, verdade. E isso a longo prazo vai ficando pior, né? Porque quando Só vai você se enche, você vê agravando. pela bexiga, né, doutora? Eu gosto de dar esses exemplozinhos pros meus pacientes, porque às vezes eles não entendem o que a gente fala assim internamente, né? Sim, Então, sim. quando a gente enche uma bexiga, ela fica linda e maravilhosa, Na hora. lisinha, bonitinha. Quando ela murcha, ela vai ficar toda feia, flácida, flácida, molenga, enrugada. derretida. Exatamente. Então, por isso que a gente fala aí de bioestimulador, que hoje, pra mim, também Nossa, são os carro-chefe. melhores. É o Se eu carro-chefe. pudesse, faria tudo com bioestimulador. Sim, ele é Tudo, fantástico. sabe? Então, eu sempre gosto de começar assim. E eu gosto dessa associação também de bioestimulador com preenchedores. Sim. Né? Tanto pra contorno quanto pra reestruturação. O conjunto ali, a associação dos tratamentos é fundamental, né? Para você entregar essa leveza maior, uma estética mais interessante para o seu paciente, né? Então, você saber combinar a toxina é fundamental. Fundamental. Não tem. Né? Não tem como fugir, enfim, Exatamente. aquela coisa. Fez a primeira vez, você nunca mais sai dela. Bioestimulador, desde quando começou o bio, eu sempre falei, gente, isso aqui é surreal. Eu lembro, você falou pra lembra? mim, quando começou os bioestimuladores, você me falou na época do Elancê, que hoje, até hoje, eu sou apaixonada Isso, nossa, pelo amo. Elancê. Gosto bastante. O Radies também, Radies, tem hidroxapatita de sim. cálcio. Mas lá atrás, quando eu comecei, que eu falo para alguns profissionais, né, enfim, quando eu pus a minha mão no bioestimulador, eu falei, gente, isso aqui é sensacional. E veio pra ficar. E veio pra ficar. E veio pra ficar. Doutora, falando nisso, vamos entrar num assunto um pouquinho fora aqui do que a gente falou aqui no bloco. Sim. O que você acha da junção? Eu sei que existem poucos estudos ainda, mas da junção do bioestimulador com a estética regenerativa. Quando você vai fazer a reconstituição, ao invés de você reconstituir para soro, você reconstituir com esses pras ativos, né? Isso. Silício orgânico, ácido hialurônico, não reticulado. O que Sim. você acha disso? Olha, a princípio, eu sou mais a linha de profissional mais clássico, né? O Aquela básico coisa- que funciona. Sim, eu acho, assim, que é o melhor caminho. Tá. Então, assim, eu não gosto de ficar fazendo misturinhas.
Uhum. Eu acho que a gente tem que tentar preservar a medicação que você tem na mão O que tá em bula, o que tá orientando o Isso, o que o fabricante. fabricante orienta, até porque nós, como profissionais, né, a gente tem responsabilidade. Responsabilidade, E é a gente verdade. responde por isso. Então, eu sempre falo também para os profissionais essa questão do off-label, É, exatamente. Uhum. né? Você entrar nessa onda de off-label, o que seria off-label, gente? Seria você realizar tratamentos que ainda não tem artigos, publicações, não tem nada que Comprove comprove cientificamente. cientificamente o seu resultado. Então, assim, você está por conta e risco, Uhum. né? Então, se der qualquer problema, qualquer intercorrência, É o seu registro que tá em jogo. você que vai responder por isso. Ah, Exatamente. mas eu aprendi com fulano, ciclano, tal, fiz curso. Não Não interessa. interessa. Se não tem artigo Se científico que você não comprove, tem respaldo para isso, é nem exercício vá. ilegal da medicina. Isso pode dar problema, né? Sim. De cadeia e tudo, gente, é sem Sim. fiança. Então, assim, a gente tem que estar atento a tudo, porque é o que eu falo, a estética avançada, né? A saúde estética tem muita pegadinha, Muita. né? Tem muitos profissionais aí no mercado que fazem de tudo para vender curso. Então, inventa um monte de Exatamente. coisa para atrair os profissionais. Na verdade, na minha opinião, doutora, é vendendo ilusão. Sim. Principalmente para quem tá iniciando. Sim. A gente sabe que no começo nada é fácil. Não. Então, assim, um passo de cada vez. E você tá empolgado, né? Tá Sim, naquela gana de, lógico. de fazer a diferença, de investir. Então, acaba não prestando atenção nesses detalhezinhos que são fundamentais. E a gente vê muita gente famosinha, né? Muitos doutores famosinhos na internet vendendo muito sim, isso. sim, Isso é muito sim. triste, Sim, porque quem tá começando não é fácil, não tem muito recurso. sim. Então, às vezes, quer avançar de uma forma muito rápida e aí acaba se prejudicando, se enrolando todo e Não. acaba prejudicando tanto a própria vida quanto a vida do Sim, paciente. E o que é mais triste é que, assim, a maioria não tem essa consciência do off-label, né? Do off-label. Acha que fazendo o exatamente. curso tem o respaldo, porque fez curso, tem o certificado e que tá tudo certo. E o certificado E não vai te, assim, né, de nada. te ajudar em De nada. nada, porque na hora que baixa lá para você a fiscalização, enfim, né? Vai virar e vai falar, mas cadê o respaldo disso? Você tá, né, se baseando em quê? em quê? Ah, mas eu fiz um curso com... E daí? É por sua conta e risco. É sua conta e risco. A pessoa que te deu o curso tá lá ganhando. Entendeu? Tá enchendo o bolso. E aí você tem que se virar. É bem isso. Então é muito triste Muito você ver triste. isso. Eu falo isso pros meus alunos, doutora. Hoje eu tô com um instituto aí, atendo poucos alunos, né, por turma, que eu acho isso muito importante. Fundamental. É. Também sou dessa linha. E eu prefiro. Você lembra desde a época, né? Lembro. Sempre fui foi pouco. mais VIP, né? Mais Sim, fechado. mais direcionado. E eu falo para os alunos isso: cuidado, hoje tem muita coisa, muita coisa. Uhum. E se sobressai quem vende sonho, Sim. infelizmente, não quem vende realidade. Sim. E eu tô ali todo dia vendendo realidade. Sim. E muita gente não gosta de mim por causa disso. Sim. Então eu vejo pessoas falando, porque você. Não, eu sou realista, eu falo Pois a verdade. Pois é. Se não te agradou a verdade, sinto muito. Você tem que buscar quem tá vendendo A gente sonho. é consciência, né? Responsabilidade de fato. Exatamente. Então, assim, aquela coisa de que o que eu não quero pra mim, eu não desejo pra ninguém, gente. E quem não me avisou lá no começo, lá atrás, né? Hoje eu falo para os meus alunos isso. Sim, Eu falo, olha, lá no começo eu não tive pessoas que me ajudaram. não tinha tanta orientação, Não tinha. tanto conhecimento. Tanto que porque eu né? comecei, Sempre era falo. quando estava começando tudo essa época. Aham. Hoje a gente já está muito avançado. Sim. Então, no começo, realmente, muita gente não teve esse respaldo. Hoje, eu gosto de entregar isso para o meu aluno. Acho Sabe? fundamental. E o pé no chão, Uhum. né? Devagar, um passo de cada vez. É o que eu falo, tudo que é novidade que vem para o mercado, de tecnologias, enfim, né? Vai com calma, eu falo para os profissionais, dá um break. Sente primeiro como que vai ser a aceitação, como que vai ser o resultado dessa novidade no mercado, para você não sair investindo o seu dinheirinho Altíssimo. sagrado, entendeu? Então, assim, cuidado com isso, gente. É igual a toxina nova, né? Ah, sim. Inclusive, tô testando. Então, Comprei, fiz em alguns pacientes. Vamos ver como é que vai ser aí a longo prazo. é isso que eu falo, porque daí o pessoal já começa a vir, doutora, o que você acha? O que você acha? Eu falei, calma, vamos devagar. Porque assim, até onde a gente sabe é o que? É uma toxina botulínica tipo A. Tipo A igual às outras. Né? Exatamente. É cepa diferente, ok, tá. Ah, mas ela entrega resultado imediato.
Ok, mas o meu interesse não é do imediato. E a Eu quero longo saber a prazo? longo prazo se vai durar, se não vai durar, entendeu? Esse é o foco. Porque essa é a cobrança dos nossos pacientes, a Exatamente. durabilidade da Doutora, você percebeu toxina. que a toxina, você tem visto isso, que tá durando cada vez menos? Sim, tem muito essa Olha aí, questão, gente, né? bom, muita gente gosta de ver sobre isso, né? Pois Minha é. toxina não durou, o que que tá acontecendo aí que tá... N fatores são importantes no processo até da Inclusive, vamos durabilidade. falar sobre, acho legal esse assunto, né, aí no Uhum. último episódio. Você acha que tem alguma coisa relacionada também ao uso do Monjaro? Também, também, porque aumenta o metabolismo, degrada mais rápido, né? Enfim, começa a surgir os novos brotamentos mais rapidamente, então vai liberando Uhum. acetilcolina mais rápido. Então, não só o Monjaro, mas também as escolhas diárias, né? A rotina, A né? O estilo de rotina, o vida. estilo é fundamental. Corpo muito inflamado. Verdade, é Então, muito por isso que essa importante. consciência da gente saber o que você está colocando dentro do seu corpo. Então, é escolher os alimentos, água que é fundamental, que a maioria ainda tem essa questão de Questão de esquecer de tomar água. Então, tudo isso reflete no vitaminas, né? tempo. Zinco, Minerais, vitaminas, aminoácidos, muito tudo importante. isso é importantíssimo, né? Então, você criar essa consciência da nova linha que está surgindo, que é o desinflamar. Desinflamar, exatamente. E isso Então, como que faz, né? Como é que eu faço para desinflamar meu organismo? Alimentação, sim, suplementação, um suplementação. estilo de vida Sim, associado ali, né? Interligado a tudo, tanto sim. para toxina como para qualquer, Qualquer até o outro. bioestimulador. Então, por Fundamental. exemplo, se o seu organismo tiver inflamado, o bioestimulador também não vai resolver. Não vai ser a É resposta tudo esperada. ligado. Tá tudo interligado, tá tudo conectado, vamos dizer assim, né? Uma Inclusive coisa a com a falta outra. de vitamina D, né? Que muita gente tem. Uhum, Hoje em dia sim. eu A vejo. maioria, né? Tem a Eu carência da peço falta. exames para alguns pacientes aí de tratamento de cabelo, né? Queda Aham. de cabelo tá adoidado aí, tá muito cheio ultimamente, tá? E tá piorando Sim, cada vez sim, mais. sim. E eu vejo que a vitamina D do pessoal tá Tá no lá chão. embaixo. Tá lá E embaixo. isso também influencia, né, Vitamina doutora? D, vitamina B12, enfim, N coisas Vitamina ali. C para pele. Sim, também. Então, quer Então, dizer, é tudo um tem que estar todo, né? Por isso que é importante essa questão da medicina integrativa. integrativa. É verdade. Esse é o caminho. Isso que eu queria, por isso que eu sempre venho e falo na maioria dos meus episódios sobre isso, doutora, para as pessoas, a gente tem que educar o Sim, paciente. sim, sim. As pessoas, elas precisam entender. E aí, quando as pessoas elas começarem a entender realmente sobre tudo isso que a gente está falando, pra Uhum. gente, lógico, vai ser muito melhor. E Muito para elas, para não ter também. problema de frustração, Sim, sim. né? Ou algum tipo de complicação de pós, né? Complicação de pós, Pois é. isso está Tá acontecendo muito ligado. Tá também. o corpo muito inflamado, muito industrializado, muita porcaria. Muita porcaria. Muita. É verdade. Enfim. Doutora, como a escolha do produto impacta diretamente aí no resultado? Então é isso, né? A gente entender, primeiramente, causa de problema é o momento onde você vai escolher o produto, né? Certo. Então tá tudo ali, uma coisa tá relacionada com a outra. Então, quando eu não sei causa de problema e jogo para todo lado e não entendo do produto que está na minha mão, eu vou comprar um produto, vamos dizer, que tem um G-Prime diferenciado, mais baixo, mais alto, uma reticulação mais alta ou mais baixa, enfim. Se for mais baixo, ainda tá bom, né? O problema é o mais É alto o em lugar mais alto em errado. plano errado, né? É. Então, assim, e vou acabar entregando resultados muito rasos, Verdade. insatisfatórios, Insatisfatório. por falta de conhecimento também da questão do plano e do produto. E, doutora, eu vejo muito também acontecer, porque assim, se fala muito, né, que o ácido hialurônico, ele é uma substância 100% reversível, Aham. né? Então, se fala muito, então até para as pessoas falar, se eu não gostar, eu vou lá e tiro. Se não ficar bom, a gente tira. Sim, E falando em retirar, né, o uso da hialuronidase sim. tem se aumentado aí na área da estética. Inclusive, teve um caso recente de uma doutora que foi retirar, acho que foi uma olheira ou um lábio, não lembro muito bem, e o paciente veio a óbito. Né, então, Então, por conta de choque anafilático. Então, acham que é uma substância. banalização. E aí? Esse que é o ponto. Por isso que eu falo que é fundamental a gente identificar causas de problema para você não cair no erro, né? Porque senão você vai para os excessos Excesso. por falta de conhecimento, E aí, de nesses... produto, né? E de plano. De plano. Entendeu? E aí se banalizou o uso da hialuronidase, que ela é uma medicação que a maioria dos pacientes tem
riscos de ter algum tipo de reação De alérgica. reação alérgica, inclusive de choque anafilático e Sim, de pode ir a óbito. óbito, com certeza. Então as pessoas acham que é brincadeira isso, né? Ah, eu coloquei, qualquer coisa eu tiro. Então, e não é assim que funciona, gente. Não é essa mágica. Então, por isso que eu falo, o conhecimento, ele não é que é uma garantia 100% que você não vai lidar com intercorrências. Claro que não. Não, tá na chuva, Pode acontecer. se molhar. Pode se molhar. Exatamente. Mas ele te dá um cuidado, uma cautela maior, uma segurança maior e também o conhecimento de identificar problema. É fundamental. Exatamente. Exatamente. Porque quanto mais cedo você identifica um problema, uma intercorrência, mais fácil é para você reverter. É isso mesmo. Eu sempre falo isso também, né, para os meus alunos, inclusive. A questão não é nem você saber, você ter o problema. Sim, A questão é você saber identificar. resolver, identificar e resolver. resolver esse problema. Sim. Porque é isso, você pode ser o melhor injetor do Aham. mercado, tá? Ali pode acontecer com qualquer um. Sim, A com intercorrência. certeza. Agora, você saber identificar e você saber resolver esse problema, aí é outro Com assunto. certeza. Que eu acho que tem que ser um assunto que tem que ser colocado na frente de qualquer outra coisa. Sim, sim. Né? É Tanto que eu falo para fundamental. os meus alunos, quando você for começar a trabalhar com ácido, você precisa ter o antídoto dele antes. Uhum. Então, antes de você comprar o próprio produto Você já tem que ácido, estar o antídoto tem que estar lá. que é a maletinha de emergência, né? Exatamente. Então a gente tem, que é o que eu coloco para os profissionais também que passam, né, por mim, enfim, eu coloco muito essa questão de intercorrências, Muito e aí eu importante. vejo a cara de pavor, a maioria fala, ai meu Deus, eu acho que eu não vou atuar com isso, não. Falei, gente, calma, não é bem assim. Eu trago conhecimento para vocês, porque é fundamental você saber identificar Tudo e tem como risco. lidar com a situação. Como isso. conduzir. O manejo é importante. Então, assim, eu não trago para assustar vocês, para vocês não atuarem. Não, pelo contrário, né? Então, a partir do momento que você tem um certo conhecimento, você sabe identificar e como conduzir o problema, você tem uma tranquilidade um pouco maior. Para se trabalhar. Não é Se que você é não fácil tem, lidar. se você não souber manejar Você isso, vai fugir. exatamente. Você Aí não vai é dar segurar na suporte, mão de Deus e respaldo. Pois é, você vai entrar em pânico. Então, assim, você que está entrando, né, profissional injetor, que está entrando na saúde estética, é fundamental você saber de tudo os riscos que você tá ali, né, que fazem parte, que pode acontecer, e ter a consciência de você ter todos os antídotos, todas as medicações para lidar com esse tipo de problema. Então, a Exatamente. maleta ali, a mala de emergência, ela é fundamental em Fundamental. consultório. Porque se você lidar que nem uma isquemia, né, por oclusão ou por compressão vascular, que aí vai evoluir para necrose se você não agir rápido. Se você for lidar com esse tipo de situação e você não tem uma hialuronidase no consultório e ter que correr atrás disso, Não, e não é um produto que você consegue você não comprar vai conseguir rápido. rápido. Então o negócio já evoluiu até você conseguir, enfim, virou muito- aquela bomba. E é uma coisa muito rápida. Se você não resolver Muito. rápido, pode causar um problema muito grande, tanto para você quanto para o Muito. paciente, né? Muito. Então, assim, tudo isso é importante nessa construção do profissional. Exatamente. Ele ter consciência de tudo de fato. De Né? E por mais que a gente ali, anos que eu tenho desse mercado, sempre a gente tem que estar ali se atualizando, Sempre. buscando conhecimento. A cada dia é uma coisa nova. Sim, sim, sim. Mas é aquilo que a gente falou, né? É tudo com muito respaldo científico. Sim, Muita coisa eu também não gosto muito de ficar testando coisa nova. sim. Então tem gente que fala, mas eu vi um negócio novo lá no mercado, você já trabalha com ele? Não, calma, foi o que você falou. Pois Eu é. espero primeiro ver como é que vai Cautela. ser, para depois trazer. Eu Ver espero se ter eu indico mais ou não. estudos científicos para depois trazer. Com certeza. Então, Essa que nem, consciência, né? que nem essa toxina nova, Sim. né? Então, essa toxina nova aí, como ela já é usada em muitos países, Uhum. né? Então, que chegou no Sim. Brasil agora. Então, Sim. e já chegou com Anvisa, logicamente, que eu não trabalho com nada sem Anvisa. Sim. Mas eu tô assim também, com cautela, Sim. e tô fazendo em poucos pacientes pra mim ver como é que tá sendo aí a longo prazo. Porque a Aham. questão dela travar no dia, Aí pra mim não interessa. também, pra mim também não me interessa. Ela está entregando, Uhum. né? Travando no mesmo dia. Mas e Sim. aí a longo prazo? Entendeu? Vamos ver o que ela vai entregar. Né? Pois Então, é. isso é importante. É bem isso. Doutora, eu vou fazer umas perguntas mais rápidas pra você dar umas respostas mais rápidas. Uhum. Como a escolha do produto impacta diretamente no resultado?
Então, né, essa questão do produto é você saber a parte da reticulação, saber a tecnologia desse gel para ver se ele respeita movimento, né, das estruturas, porque dependendo ali do que eu identifiquei como causa, eu tenho que trabalhar com um preenchedor específico, né? Então, assim, se o problema está no profundo, na estruturação, já tem um derretimento importante, se já tem reabsorção óssea, eu tenho que ir com um gel mais duro, mais pesado, para ele aguentar esses impactos lá Pra no profundo. reestruturar. Sim, porque senão ele vai se desfazer lá no profundo, então não me adianta nada, vai ser ralo. E assim como se eu estou fazendo o desenho, se eu estou indo em compartimento mais superficial de gordura, eu tenho que ter uma medicação, um produto que respeite os movimentos da estrutura. Coesividade, né? Isso, a coesividade, para respeitar esses movimentos da estrutura, para não travar, não deixar aquela coisa artificial. Ou então visível, né? Então, tudo isso é a importância da gente saber escolher bem conforme a identificação da causa. Além de entender as estruturas faciais, além de entender sobre anatomia, a gente também precisa entender sobre a reologia do produto. Porque não é um produto lá para tudo. Sim. São vários no mercado e cada vez aparecem mais. Doutora, qual a sua opinião sobre o uso de produtos mais coesos em áreas de mobilidade, que foi o que você falou? Então, né, essa questão que a gente ainda vê, a pessoa vai lá, escolhe um gel que tem uma coesividade maior, que é mais duro, que seria para um plano profundo, e coloca no superficial. Coloca no lábio. Então, fica aquela linguiça, né? Fica aquela linguiça e a pessoa não consegue nem falar. Sim, não respeita a naturalidade, então fica aquela coisa esquisita, né? Assim como em olheira, que o pessoal ainda insiste. Nossa, olheira em colocar. tem uns resultados muito triste, né? É triste, né? Então, assim, já não é indicação de preenchimento para o infrapalpebral, para essa área mais molezinha, que essa pele já é mais fina. E aí o pessoal ainda escolhe um gel errado, um produto errado aí. E um plano errado. Então, pior ainda, né? Um produto errado, um plano errado. É o casamento perfeito para dar ruim. Para dar ruim. Para dar problema, entendeu? Então, exatamente. Assim, é complicado. É importantíssimo a gente saber essa questão. Então você acha que o profissional realmente entende a diferença entre reticulação, reologia na prática do dia a dia? Não. Não. Ainda mais para quem está começando, ainda tem muitas dúvidas e é natural ter as dúvidas, né? Quando a gente começou, a gente também... Nossa! Enfim, né? É muita informação. Na minha época ainda era só Renova, que foi a primeira empresa que começou a vender para nós profissionais, né? Naquela época. E ainda a gente só tinha 2 tipos de gel, só tinha o Lift e o Fio. Renova Fio, só tinha esses 2, não tinha outra escolha. Então era aquelas bocas de linguiça, porque colocava o lift no lábio, gente. Pelo amor de Deus, então não respeita movimento nenhum, né? Exatamente. Então acabava travando as expressões e fica aquela coisa pesada artificial, né? Sim. Então hoje a gente tem N tecnologias, N produtos aí, justamente para entregar uma naturalidade maior, né? Resultados mais efetivos e interessantes para o paciente. Porque daí você vai para o menos, quando você identifica plano correto e causa, você vai para o menos possível e você já entrega. E a associação. É a associação, exatamente. Entendeu? Quando o bioestimulador é a melhor escolha e quando ele não é? Então, né? Eu falo que bio é estrela, né? Gente, estrela de Hollywood. Ele top é 5. estrela, ele é o queridinho, não tem como sobreviver sem um bioestimulador, é igual uma toxina botulínica. Então, acho que assim, quando não é indicação, no meu olhar, na minha vivência clínica, é numa pele bem jovem. Né? Tipo 20 anos, 22, que não tem necessidade que não ainda. tem ainda necessidade, Sim. Né? Por mais que fala do banco de colágeno, que tem que se pensar na questão da prevenção, mas ainda é muito jovem, né? Então a gente tem que dar uma brecada, porque a gente vê, né, o pessoal adolescente, já entrando nessa questão ali de querer ficar fazendo coisas. Então, assim, tudo tem o seu tempo também. Sim. Agora, já passou dos 25, 27, gente, precisa de bioestímulo. Precisa. Aí tem uma idade limite também em relação ao bioestímulo? Não, gente. Eu tenho paciente de 90 anos. Ai, que bonitinha. Ai, adoro elas. Adoro essas senhorinhas. Linda, gente. E ela faz tudo. Então, assim, por mais que você tenha uma pele mais fina, né? Que já tá ali com todo um processo importante do envelhecimento, né? Da pitose e derretimento. Mas o bio é bem-vindo, gente. Ele faz diferença. Eles são minha paixão também. Tanto face, quanto corpo, quanto íntimo. Onde tem flacidez. Gente, ele é o sucesso. Ele é o sucesso. Então, assim, a maioria dos meus pacientes, a primeira indicação, além de uma toxina, que é o grande caso da maioria,
Bioestimulador. Bioestimulador. Agora, se eu puder, antes de entrar com bioestimulador, ir por nutrir mais esse tecido, adubar mais esse plano ali, né? Esse terreno, vamos dizer assim, que aí a gente vai para um exossoma, vai para a intradermoterapia, que a gente tem ali ativos, que são mesclas que vão fazer bioestimulação, que tem fatores de crescimento, tem silício, tem Skin isso. busters. Entendeu? A gente tem que, se puder, porque entra a expectativa, a ansiedade do paciente. Dura lidar com isso. Isso. Mas o ideal seria preparar o terreno primeiro. Porque daí, quando você prepara, você vai para um bioestimulador, aí é sucesso. Aí o resultado, logicamente, que é bem melhor, né? Nossa, é vida total, né? Se a paciente, ela aceita fazer um planejamento, um tratamento, ótimo. Maravilhoso. Mas a questão mesmo desse negócio, né, imediato, desse imediatismo, né, doutora? Tá ainda demais. é o nosso maior problema. É o nosso maior problema. É o nosso maior É problema. verdade. Eu sempre digo, né? O produto certo no plano errado vai virar problema. Sempre. E o bioestimulador, por exemplo, também a gente precisa saber onde a gente pode e onde a gente não pode. Sim. Porque tem lugares que a gente não tem como aplicar diretamente os bioestimuladores à base de hidroxapatita e ácido polilático, enfim. Em olheiras, em bigode chinês. Tem então, áreas que são áreas de risco e que não é nem indicação do fabricante. Exatamente. Né? Então já entra frontal. no off-label, né? Exatamente. Entra pro off-label. off-label quem faz, né? Então, assim, você entender também aonde depositar o bio, até para você evitar complicações e intercorrências sérias Mesmo e graves. porque nós não temos antídoto, né, doutora? Então, né, por enquanto ainda não tem nada. Já se tá falando de um produto que vai vir para o Brasil, que não que ele seja um antídoto 100%, mas ele vai diminuir o tamanho que nem nódulos, ele vai trabalhar em cima do gel ali, enfim, carboximetilcelulose. Vai degradar. Isso, mais rapidamente. Não o bio em si, tá? A microesfera. Mas o que envolve essa microesfera. A carboximetilcelulose, que na maioria dos casos é. E 70% é, né, doutora? 70% é. Então, é importantíssimo ali a gente ter esse conhecimento, né? Então, não tem mágica ainda. Assim como eu não acho interessante, que nem tem até indicação de fabricante. Eu nunca vi sentido em usar o bioestimulador em camadas profundas, em justa ósseo. Também não. Ele não tem esse poder de projeção, de reestruturar. E outra coisa, gente. é aquilo lá, se a gente faz e tiver algum problema, né, tiver uma isquemia, uma obstrução, como é que vai resolver? Granuloma. O maior índice de granuloma com uso de bioestimulador é quando você injeta no profundo, não é na subderme, E nós voltamos a falar aí do off-label, né, doutora? Entendeu? Modinhas. Então, apesar de que no profundo é indicação da indústria. Então, assim, ok, você tem respaldo. Só que se você vai para artigos científicos e publicações, e os casos que eu tive conhecimento de granuloma, foi tudo justa ósseo. Com hidroxapatita. Com hidroxapatita, com policaprolactona, enfim, com polilático, com todos eles. Caramba. Então, você aumenta muito, porque o ponto X do bio é você despejar o menos possível no trajeto. Sim. Quando você inventa de colocar uma grande quantidade em bols, em um único lugar, a probabilidade é maior dessas moléculas se agregar e aí gerar nódulos e granulomas. Então, assim, por isso que eu falo, gente, cuidado, vai atrás do conhecimento de fato, para você ter uma tranquilidade maior, né? E eu até pontuo isso, dos profissionais que passaram por mim, 1000 anos que eu tô, desde quando começou o bioestimulador, eu nunca tive nenhum profissional que entrou em contato falando, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda. Nunca tive. Nunca teve nenhum tipo de problema. Nunca tive. Certo. Doutora, como você enxerga o profissional de excelência em 2026? Eu acho que o profissional de excelência é aquele que busca conhecimento. Todos os dias. Sim, busca todos os dias. E não só o conhecimento, mas a vivência clínica. Porque eu falo que também o papel aceita qualquer coisa. É verdade. E hoje a gente vê tanta coisa nesse mercado nosso caindo por terra, né? De publicações e artigos científicos que o pessoal, né? Vai muito nessa questão das publicações para ter respaldo. Mas, enfim, justamente por ele aceitar qualquer coisa, vamos dizer assim, né? E vou me restringir a só essas palavras para, enfim, ter um certo cuidado, eu acho que nada supera a vivência clínica. Nada supera. Porque quando a gente lida com uma intercorrência... O dia a dia, né? O dia a dia faz a diferença. Quando você lida com uma intercorrência, num primeiro momento você vai para onde? Para a literatura. Para os artigos, para as publicações. E ali é quando você vê o que funciona e o que não funciona. É verdade. E aí... Na prática. Na prática. Sentindo na pele. E aí você vai sambar, né?
para E ninguém vai poder. te ajudar. Não, é você com você. Aquele profissional lá que vendeu aquele sonho não vai te ajudar. Entendeu? E aí é você sambar e tentar ali colocar o seu. Tentar não, colocar o seu tico e teco e todo o seu conhecimento, porque por isso que conhecimento é fundamental, em prática, né? Lembrar de estruturas, do que compõe, da qualidade, qual o tipo de material que eu estou utilizando, o mecanismo de ação, enfim, para entender o que está acontecendo, para de repente começar a ver qual o caminho que seria mais interessante. E aí a vivência te traz isso. Exatamente. Aí você vê o que de fato funciona e o que não funciona. Exatamente. Gente, é muita coisa envolvida, é viu? muita coisa. Não é Então, fácil, esse não. profissional, em 2026, que tiver essa preocupação, né, de buscar conhecimento e conhecimento de qualidade, Vai se destacar. vai se destacar, É isso né? aí. Então, assim, aprender a lidar com as pegadinhas do mercado, porque ele seduz demais, Muito. né? Enfim, um marketing muito bem trabalhado faz qualquer um virar rei e rainha. Especialista, O bambambam, a marketing. referência no mercado. Então, assim, você começar a ter essa atenção de buscar conhecimento até sobre o profissional onde você está investindo, né? Como que é a carreira dele, o currículo dele, enfim. Busca, gente. Verdade. Busca, porque isso vai te dar ali uma ferramenta para você não cair em pegadinhas. Eu ia perguntar pra você agora, se você pudesse dar um conselho aí pra quem vai começar, né? Estudantes que aí já estão pretendendo começar em 2026 Sim. injetando, qual seria o principal? Seria esse. Buscar referência, buscar de fato você puxar ali o histórico do profissional que está ofertando aquele curso. Isso pro paciente também, né, doutora? Sim, também, até o profissional que ele está buscando ali para fazer o tratamento, né? Então, saber, né, o histórico dele, a expertise de fato dele, né? Então, o boca a boca hoje sempre funcionou. É o que mais funciona. E é o que cada vez mais vai funcionar para você fugir das ilusões. Verdade. Do marketing muito bem construído, né? Então, é o boca a boca que vai trazer esse diferencial. Porque senão o risco é muito alto de você cair na ilusão. Verdade. Nos contos de fadas que não existem. É muito, tá demais. Bom, 2026 vai ser um ano de responsabilidade estética. Com certeza, maior consciência de você entregar resultados mais naturais, respeitar as características anatômicas do seu paciente e trabalhar em cima disso para entregar o mais natural possível e não essas construções, fabricações do que não comporta as características dela. Falar, eu quero ficar ali com a boca da Kardashian, né? Enfim, gente, não Acontece existe muito. isso, né? Então é muita ilusão. Então a gente tem que ter essa consciência, essa responsabilidade do que eu tô entregando ali para o meu paciente e o que eu tô alimentando nele é fundamental. O que eu estou ofertando, o que eu estou prometendo. Isso mesmo. E o que eu vou conseguir entregar ou não. Isso que é bem mesmo, diferente, né, do que né? alguns prometem. Com certeza. Então, até esse ponto de você saber brecar o seu paciente, que a gente já falou anteriormente, é fundamental para ele não começar a seguir o caminho da distorção de imagem total, exatamente essa que seria a minha pergunta, que na sua opinião, o que ainda vai faltar para a gente ter uma estética mais humana, mais humanizada, e menos aquela estética de comparação o tempo inteiro? Sim. Então, é muito isso, né? Então, da gente ter essa consciência, essa preocupação do que eu tô alimentando ali no meu paciente, saber colocar ele no lugar dele. Saber ele se enxergar. Né? Exatamente. Porque as pessoas estão se perdendo. Então a palavra seria consciência. Consciência total, né? E despertar o seu paciente pelo melhor que ele tem ali. Verdade. E não querer ser igual a fulano ou ciclano, não. Comparação. Esse ano foi um ano de muita comparação, né, doutora? Com certeza. Então, padrões. Gente, fuja de padrões. Não existe padrão de beleza. Exatamente. Porque daí te deixa refém das loucuras do mercado quando você quer seguir padrões. Não existe, Verdade. Cada um é um. Né? Respeitar isso. E a anatomia, então, né, são diferentes, fundamental. as estruturas são diferentes. É fundamental. E isso é o que faz a característica de cada pessoa ser E diferente. o que faz o diferencial de cada profissional, né? Com certeza. Saber respeitar.
Com né? certeza. Esses limites, num primeiro momento você pode até assustar o seu paciente, você pode assustar, mas daqui a pouco ele vai cair para a consciência. Vai. Eu já cheguei a perder Sim, eu assim, né? também. Já cheguei a paciente levantar da minha mesa no consultório e falar: não vou fazer com você porque a fulana ela me prometeu. Então vai, fica à Então vai porque vontade. eu não consigo prometer milagre. Pois é. Milagre ainda a gente não faz, só Jesus Cristo. Sim, com certeza. Doutora, fechar o ano falando sobre injetáveis é fechar o ano falando sobre propósito, não é verdade? Com certeza. 2025 foi um ano intenso, desafiador, Sim. cheio de aprendizados, tanto técnicos quanto humanos. Sim, com certeza. Doutora, eu quero te agradecer. Eu que Nosso sou tempo já se grata. acabou. Que delícia, Obrigada nem por vimos, né? Muito rápido, né? Muito Rende obrigada muito. por dividir todo o seu conhecimento. Eu que A doutora que me ensinou a lhe dar o primeiro passo. Foi ela, né, quem tá entrando agora, a doutora Adriana, foi a minha primeira professora na ROF. O primeiro curso de toxina eu fiz com ela. E outros cursos também, porque eu gostei muito do ensino dela. E desse ensino humanizado, Sim, desse ensino pé no consciente. chão, né? Consciente. E foi a que me ajudou a lhe dar o primeiro passo e ser o que eu sou hoje. É uma delícia. É muito gostoso isso. E trazer ela como convidada para mim é uma honra, né? Sua Obrigada. visão, sua verdade, né? Isso é Sim, muito importante. sim. Muito obrigada por Eu que encerrar esse agradeço. ciclo comigo, essa última gravação. Uhum. Quem acompanha aí o nosso podcast sabe, eu trago só doutoras tops aqui, viu, gente? E para você que nos ouve, que 2026 seja um ano de segurança, um ano de naturalidade, de evolução e Sim. consciência, que foi o que a gente falou nesse episódio. Sim. Que cada seringa traga um propósito, Sim. né? E não apenas um procedimento. Uhum. Tem um propósito dentro daquilo que você está buscando e que o profissional está te entregando. Uhum. Certo? Fundamental. Doutora, muito obrigada. Eu que Nos agradeço, vemos no que próximo ano, sem filtros e com ainda mais técnica. Um beijo a todos! delícia. Beijo.